E aí, tudo bem? Esse exercício aqui, da última página do capítulo 9, né? Tem um nível maior de complexidade porque ele exige que a gente lembre de alguns teoremas ou de algumas propriedades, algumas regras, né? Então vamos desenhar primeiro esse triângulo para a gente poder ver como é que a gente vai resolver ele. Então eu vou fazer aqui um apoio, já que a gente sabe que ele é um triângulo retângulo, certo? Opa. Se ele é um triângulo retângulo, então ele tem aqui o ângulo de 90 graus, né? E eu vou traçar aqui uma linha que vai ser a hipotenusa, né? Mas que vai formar o ângulo. Pronto. Então esse aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui eu já sei que é 90 graus. É só isso que ele me dá de informação. Vou chamar aqui de B, aqui de A e aqui de C. Fora isso, o que ele me diz? Ele me diz que existem dois segmentos aqui de reta, né? Um sendo a mediana, né? E o outro sendo a bissetriz. Então veja só. Vamos começar pela mediana, que é a mais fácil. Aqui, ó, essa linha que está aqui, que forma a hipotenusa, né? Tudo que está falando é em relação a ela. Então vamos pensar aqui comigo, aqui, ó. Se esse cara aqui, né, é a hipotenusa, beleza. Quer dizer que é daqui que vai sair a minha mediana. E ela vai ter que bater aonde? Vai ter que bater aqui, ó, no vértice oposto, que é o A. E qual é a propriedade da mediana? A mediana, ela corta o segmento de reta que ela está indo ao meio. E isso é muito importante para o que eu vou fazer agora. E daqui a pouco você vai entender por que ele é tão importante isso. Eu vou usar de cor azul para poder fazer a mediana. Então aqui eu tenho mais ou menos, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Vai ser mais ou menos aqui o meio, ó. Tá? Então daqui eu vou fazer um traço aqui. Lembrando que a mediana não corta esse ângulo ao meio, né? O que a mediana faz é cortar o segmento em dois tamanhos que a gente chama de congruentes, ou seja, mesmo tamanho. Aí o que acontece? Existe uma propriedade, né, um teorema que diz o seguinte: isso aqui é um triângulo retângulo, né? E por ser um triângulo retângulo, ó, isso aqui, ó, isso aqui é chamado de hipotenusa. Beleza. Tranquilo. Mas o que isso é importante? E é aí que é o ponto-chave. Toda vez que você traça uma mediana relativa à hipotenusa, a sua mediana vai ter o mesmo tamanho do que um dos lados da hipotenusa. Ou seja, se, vou colocar aqui, ó, se, vou colocar aqui, ó, o segmento CB é igual a hipotenusa, certo? A mediana, né, que corta CB, vai ter que tamanho? A metade do tamanho que tem a hipotenusa. Esse lado aqui, ó, não tem metade. Eu vou colocar uma outra letra aqui, ó, só para me ajudar nesse momento na identificação das coisas. Vou chamar de D.
CD, a DB não tem o mesmo tamanho? Beleza. AD é minha mediana. O tamanho dela vai ser igual a BD ou CD, tanto faz que tem o mesmo tamanho. Essa é uma propriedade. Certo? Quer dizer que ele é igual. Vou até colocar de preto para ficar igual. Isso não quer dizer, tá? Não quer dizer que esse lado aqui e esse lado aqui também tem o mesmo tamanho. A única coisa que significa é que essa mediana, quando ela está vindo de uma hipotenusa de um triângulo retângulo, ela divide esse lado ao meio, né? Porque isso é a propriedade da mediana. E aí o tamanho dela, né? O tamanho desse segmento vai ser igual a um desses lados. Certo? Por que que isso é importante para mim? Porque agora eu sei que isso aqui é um triângulo isósceles. Porque esse lado é igual a esse. Eu não tenho certeza se esse tamanho é igual. O que me importa é que esses dois lados são iguais. E o que me importa é isso? Me importa que toda vez que eu tenho dois segmentos de mesmo tamanho, aonde eles se encontram na base desse triângulo isósceles, ou seja, aqui no B e aqui no A é base, eles têm o mesmo tamanho, o ângulo. Eles formam um ângulo de mesmo tamanho. Então aqui eu vou até mudar a cor para um tom diferente, ó. Um vermelho mais escuro. Então eu estou dizendo que esse tamanho aqui de ângulo, que aqui eu vou chamar de alfa para ficar diferente dos outros. Ficou muito grande essa linha. Esse daqui vai ter o mesmo tamanho que esse aqui. Você poderia fazer um símbolozinho indicando isso, mas quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Isso acontece porque você acabou de ter um triângulo isósceles. Beleza. Isso vai ser importante para eu conseguir encontrar esse ângulo que eu quero, né? Porque o que ele quer é saber os ângulos internos desse triângulo retângulo. Então, se eu encontrar esse, eu encontrei esse. Então, eu já encontrei B. Ficaria faltando C. Certo. O segundo ponto é que isso é a mediana. Agora eu vou fazer a bissetriz, né? E a bissetriz, a gente já viu aí que ela tem uma diferença. Qual é a propriedade? A bissetriz ela não se importa aonde ela vai cortar esse ângulo. Ela não se importa. Não, perdão. Ela não se importa em que ponto do segmento ela vai chegar. O que é importante para ela é o quê? Que corte o ângulo ao meio. Qual ângulo? O ângulo que ela vai sair daqui, ó, que é o ângulo de 90 graus. Então, aqui, nesse momento, o que importa para a bissetriz é isso aqui, ó. Cortar o ângulo ao meio. Certo. E aí, o que ele diz é o seguinte. Eu vou até arrumar esse quadradinho aqui, ó. Para ficar visivelmente melhor. Deixa eu só corrigir aqui. É o seguinte. Isso aqui é o ângulo de 90 graus. Se ele é um ângulo de 90 graus, a bissetriz acabou de cortar ele ao meio. Então quer dizer que o ângulo que eu vou ter do lado de cá, esse aqui, ó, é a metade de 90 graus, né? Que é o quê? 45. E essa outra metade, ó, eu vou fazer aqui em cima, ó, do laranjinha
até lá no verde também tem que ser 45 graus. Beleza. E ele te disse mais uma coisa. Ele te disse que quando... Aqui, ó. Porque a mediana, que é a azulzinha, e a bissetriz, que é a laranja, elas estão formando um ângulo também. E ele diz que o ângulo entre elas forma o quê? Um ângulo de 33 graus. Vou fazer aqui em cima, para não ficar tudo muito perto. Isso aqui é 33 graus. Certo. E por que que isso é importante para mim? Porque veja só, se eu sei que do laranja aqui, ó, até lá no verde, né, então daqui do laranja até aqui no verde, eu sei que isso tudo é 45 porque o laranja é uma bissetriz, e eu sei também que entre a bissetriz e esse ângulo aqui, ó, é 33, eu consigo achar esse aqui, ó, que é o ângulo alfa, que é do azul ao verde. Como eu vou saber isso? Simples. 40, ó, você vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. O ângulo alfa é igual a quem? Ou melhor, o ângulo alfa mais os 33 tem que ser igual a 45 graus. Porque volta na bissetriz. Então, o ângulo alfa é igual a 45 menos 33. O ângulo alfa, então, é igual a 12 graus. Pronto, já achou um dos que você precisava. Então, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui, ele tem quanto? 12 graus. Certo? Com base nisso, você já acharia o de lá, sem nem continuar a se preocupar com outros pedaços. Por que não? Porque, veja, agora você vai voltar ao teorema do triângulo. A soma dos seus três lados, lado A mais lado B mais lado C, tem que ser igual a 180 graus. O lado A você conhece. Ele é retângulo, né? Então o lado A é 90. Mais lado B, acabou de descobrir. Mais o lado C tem que ser igual a 180. Pronto, faltou um ângulo só para saber, agora é fácil. Somando esses dois 90 com 12 dá 102. Joga para lá. C é igual a 180 menos 102. Certo? Então, C vai ser igual a 78 graus. Certo? Então, A é 90, B é 12 e o C aqui em cima, né, esse ângulo aqui, é 78 graus. O grande pulo do gato desse exercício é saber esse teorema, que quando você tem um triângulo retângulo, ao traçar uma mediana em relação à hipotenusa, ou seja, quando você traça uma mediana que corta a hipotenusa em dois pedaços, o tamanho, o segmento aqui dessa mediana é o mesmo tamanho de uma da metade da hipotenusa. Então, isso é um teorema, tá? A mediana que corta um triângulo retângulo, né? Ela vai ser igual a metade da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa por 2, tá? Ou o tamanho de um desses ladinhos.